Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 7 de novembro de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será o testemunho da multidão. O texto que serve como base para o nosso estudo encontra-se em João, no capítulo 7, a partir do verso 37, que diz: No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito, que os que crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Quando ouviram essa palavra, alguns do meio da multidão diziam: Esse é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: Por acaso o Cristo pode vir da Galileia? Não diz a Escritura que Cristo vem da descendência de Davi, da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim, houve divisão entre o povo por causa dele. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Os guardas voltaram à presença dos principais sacerdotes e fariseus e lhes perguntavam: Por que vocês não o trouxeram? Eles responderam: Jamais alguém falou como esse homem. Os fariseus disseram aos guardas: Será que também vocês são enganados? Por acaso alguma das autoridades ou algum dos fariseus creu nele? Mas esse povo, que nada sabe da lei, é maldito. Nicodemos, um deles, que antes tinha ido conversar com Jesus, perguntou-lhes: Será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Eles responderam: Por acaso também você é da Galileia? Examine e verá que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. Esse texto é um texto realmente tremendo. Quando você pensa que nessa semana estamos vendo outros testemunhos que foram dados a respeito de Jesus. Já vimos nessa semana o testemunho de João Batista, que foi dado pelo menos 2 vezes. Vimos o testemunho de Deus, o Pai, que foi dado em relação à divindade de Cristo. E agora a gente percebe um testemunho vindo de um lugar que não se esperava. Era o dia da festa dos tabernáculos, o último dia. Se você estudar um pouco a respeito da festa dos tabernáculos, vai descobrir alguma coisa realmente interessante. Durante uma semana, os israelitas ou os judeus, eles viviam em tendas. Eles montavam algumas tendas, feitas mesmo com madeira, com folhas, e eles ficavam nessas tendas durante uma semana. Qual era a ideia? Era para eles se lembrarem daquele período em que eles haviam passado pelo deserto, naqueles 40 anos de peregrinação, e como Deus havia cuidado deles. Então, essa festa acontecia todas as manhãs, eles ouviam o toque da trombeta vindo do templo, então eles se organizavam para ir para a celebração. Mas no último dia da festa era o dia mais importante. Nesse dia, 2 sacerdotes desciam. Um deles descia até o ribeiro do Cedron e enchia um cântaro com água, um cântaro feito de ouro. Um outro enchia um cântaro com vinho. E quando eles chegavam diante do altar, ambos derramavam sobre a calha do altar o vinho e a água, que ia escorrendo e descia de novo até o ribeiro do Cedron. Enquanto o vinho e a água eram derramados sobre o altar como uma oferta a Deus, o sumo sacerdote tomava a palavra e ele ia mencionando: Deus cuidou dos nossos pais durante os 40 anos de peregrinação pelo deserto. Quando tiveram fome, Deus deu a eles o maná, e o alimento era, de alguma forma, simbolizado pelo vinho, que era derramado ali sobre o altar. Quando eles tiveram sede, o Senhor Deus fez com que a água fluísse da rocha, e a água estava sendo derramada também ali sobre o altar. E então, em determinado momento desse discurso que ele fazia, ele também mencionava: e o Messias muito em breve virá. Ele cuidará de nós, assim como Deus cuidou dos nossos pais no deserto. Então, tenta imaginar esse momento. Era o último dia da festa, Jesus estava assistindo a celebração juntamente com o povo. Enquanto o sumo sacerdote falava, Jesus interrompe a fala do sumo sacerdote e ele começa a falar. Ele diz: Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Veja, você percebe que Jesus conseguiu causar. Ele conseguiu chamar a atenção sobre si nessa altura.
As pessoas olhavam para ele. E João vai mencionar o desdobramento que isso teve junto à multidão. Algumas pessoas diziam, olha, ele é o profeta. Quando você vai olhar para, por exemplo, entre outros, o texto de Deuteronômio, capítulo 18, versos 15 a 19, Moisés havia mencionado que o Senhor Deus enviaria um profeta semelhante a ele, que eles deveriam ouvi-lo. Outros pensavam que ele era o Cristo. Mas um grupo significativo de líderes religiosos, muito provavelmente do próprio Sinédrio, se levantou para poder dizer, é impossível, ele é da Galileia, podem procurar, vejam se vocês encontram pelo menos um profeta que tenha vindo da Galileia, e muito menos o Messias. As profecias mencionam que ele seria descendente de Davi e que viria da mesma cidade que ele, que é a cidade de Belém, e começou uma grande confusão. E agora alguns dentre o Sinédrio deram ordem para que os guardas do templo fossem até até o local onde Jesus estava para poder prendê-lo. Jesus estava ensinando num dos pátios do templo. E os guardas voltaram de mãos vazias. Agora os líderes religiosos estavam realmente muito chateados com aquela situação. E eles vão dizer, aonde está o homem que vocês foram buscar? E os próprios guardas dizem, nós nunca ouvimos alguém falar como ele. Bom, agora realmente esses líderes religiosos estavam enfurecidos. Como assim? Veja, como é que vocês vão se tornar agora crédulos nesse indivíduo? E toda a base de argumentação continua acontecendo, porque o que eles querem? Eles querem que os guardas voltem e prendam Jesus. Agora, é nesse contexto que alguém inimaginável se pronuncia no Sinédrio. É ninguém menos do que o próprio Nicodemos, que vai dizer, a nossa própria lei impede que nós prendamos alguém que declaradamente tenha feito alguma coisa errada, e mesmo que o indivíduo tenha feito alguma coisa errada, ele tem que ser ouvido primeiro. Agora nós vamos pisar em cima da nossa lei para poder prender esse homem? Agora os líderes religiosos estão mais enfurecidos do que nunca. E veja, uma declaração que eles fazem para os guardas é, vejam se alguém do Sinédrio creu nele. É quando isso é dito que Nicodemos vai mencionar. Isso abre uma pergunta. Nicodemos, lá no capítulo 3, tinha falado com Jesus. Nessa altura, Jesus já se passara mais ou menos uns 3 anos desde essa entrevista de Nicodemos com Jesus. E agora Nicodemos se levanta diante do Sinédrio para defender Jesus. Será que Nicodemos já acreditava em Jesus nessa época? Bom, muito provavelmente sim. Pelo relato das Escrituras, em algum momento entre esse momento em que publicamente Nicodemos dá testemunho a respeito de Jesus e o momento da sua morte, da morte de Jesus, quando ele, juntamente com José de Arimateia, vão e pedem o corpo de Jesus, Nicodemos realmente havia passado a crer em Jesus. Então você encontra, nesse texto, você encontra o testemunho dos líderes religiosos, que foi um testemunho contra a divindade de Jesus, mas você encontra os guardas que dão testemunho dizendo, nunca ouvimos alguém falar como ele. Você encontra Nicodemos, que vai testemunhar favoravelmente a ele, e dentre a multidão, algumas pessoas que creem nele como se fosse apenas um profeta, ou outras pessoas que creram nele como Messias. Isso nos mostra uma coisa realmente interessante. Em todas as épocas, nós sempre encontraremos pessoas que crerão ou não em Jesus. A grande questão é, nós, que neste momento estudamos a respeito desse tema, nós realmente cremos em Jesus? Estamos verdadeiramente prontos para poder dar testemunho dele? Eu espero que sim. Ore comigo. Obrigado, Senhor, por tua palavra e por sabermos que todas as pessoas em algum momento da história são chamadas a testemunhar de Jesus. Queremos testemunhar a teu respeito e a respeito de Cristo, Pai, para demonstrarmos ao mundo que na nossa vida Ele é Deus. Nos colocamos em tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Eu estudo a lição e você?